A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para falar sobre cabeça de cobra e boca aberta, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, 22º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Hospital St. Mungus para Doenças e Acidentes Mágicos. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe que aqui temos o primeiro indício de que o Harry é o Horcrux, volta só depois de ler tudo. Eu sou a Larissa Nerioli, que tive um pedaço da minha perna arrancada e tá fedendo um pouco, mas eu não vou falar quem fez isso comigo. E eu tô aqui com o Code, que foi mordido por um lobisomem. Mas dá pra ter uma vida normal, tá, amigo? Pode ficar tranquilo. Au! Fazer aqui que nem a Hermione do livro do filme do Quaron. Cuidado que o Draco aparece atrás de você. Não vou fazer mais não, cancela então. E tô também com a Luísa, que tá meio assustada com os sonhos que ela anda tendo. O que você tá sonhando, Luísa? Conta um pouquinho pra gente. Eu tô até com medo de falar e de me culparem pelo que tá acontecendo nos meus sonhos, assim. Tô culpada. Amiga. Tem que tomar cuidado. Você por acaso está sonhando com tromba de elefante ou mãos sobressalentes saindo do seu peito? Sim. E hoje a gente vai falar sobre possessão, quadros fofoqueiros e abandono parental. Ou a gente pode falar assim, hoje vamos falar sobre possessão, quadros fofoqueiros e o único erro de Albus Dumbledore. Amei! Luísa, conta um pouquinho pra gente como que as pessoas podem entrar em contato com a equipe. Então, é só procurar a gente em todas as redes sociais, como a Casa Elefante, a gente tá assim em todas. E aí você pode mandar elogios, críticas construtivas e não destrutivas. Trocar uma ideia com a gente. E a gente também tem um grupo no Telegram e um servidor no Discord, onde a gente joga RPG, conversa até altas horas. E você encontra os links pra tudo isso na descrição do episódio. E se você quiser mandar um feedback igual os antigos egípcios faziam, você pode mandar para acasaelefante@animagos.com.br. Ou você pode mandar um quadro, avisar a gente, né? Um quadro do Igor, que tá na casa de todas as pessoas. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao nosso duelo de resumos. No duelo de resumos, para quem está chegando hoje, um pouco atrasado na festa, os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor vai ter o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. A gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Então vamos lá, Luísa, você quer par ou ímpar? Hoje eu quero ímpar. Hoje você quer ímpar, muito bem. E deu ímpar, deu 1. Olha só. Parabéns, Luísa, hoje é seu dia. Veremos. Luísa, você quer fazer o resumo ou você vai dar essa honra pro Code? Eu vou começar porque hoje eu tô corajosa. Bem Grifinória é ela. Bom, então vamos lá. Então, Luísa Zanferdini, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo O Hospital St. Mungus para Doenças e Acidentes Mágicos em 3, 2, 1, vai. Harry acordou todo cagado, a Minerva acreditou nele, aí chama todos os Weasley, aí vai correndo pro escritório do Dumbledore, aí chega lá, chave de portal, Fênix avisa todo mundo, Quadros avisa todo mundo, socorro, Dumbledore fica olhando pros cantos pra não olhar pro Harry, aí usa o instrumentinho, aí o Dumbledore fala umas coisas que ninguém entende nada. Aí chega todos os Weasley, aí vai pela chave do portal, aí chega no área do Grindelwald. E aí Sirius lá bêbado. Ai, meu Deus, esse capítulo... Nossa, tem muita coisa, acabei de perceber. A diferença pro da história do Harry, né? Sim. Enorme esse capítulo, eu tô com medo. Bom, vamos lá então, né, Code? Vamos ver se você consegue bater a Luísa. Vamos lá. Então, Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo O Hospital St. Mungus para Doenças e Acidentes Mágicos em 3, 2, 1, vai.
Tá, a Minerva leva a meninada lá pro escritório do Dumb, aparece cobra de fumaça, o Dumbledore manda várias mensagens através do Fox, fala com os quadros pra direcionar vários rolês lá, o Harry fica puto, né? Por que essa maricona não tem coragem de olhar na minha cara? E aí o Harry e os Weasley são mandados pro Log Grimald, o Sirius não sabe, sem saber, ele manda o Critch sair de casa. E aí ele tá alegre que tá todo mundo ali, ai que legal, todo mundo reunido, que bonitinho, ele lá morrendo de bêbado e fedorento. No dia seguinte eles vão pro hospital. O cara vai ser enviado pra matar o bode. Bom, eu acho que o resumo do Code foi mais completo. Apesar de não ter chegado no final, ele chegou quase. E ele deu uma informação muito importante, que é a do monstro, né? Que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, Code, parabéns! Ah, obrigado, meu Deus. Não cheguei nem na metade do capítulo. Esse duelo é seu. Você vê por aí, quando a pessoa que ganhou não conseguiu chegar nem na metade direito do capítulo, gato. Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. Agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. A professora McGonagall leva Harry e Ron para ver Dumbledore, que se mostra interessado em saber sobre o sonho de Harry, mas não olha nos olhos do garoto. Depois de uma série de ações aparentemente desconexas do diretor, os garotos, juntamente com os outros Weasley, se posicionam em torno de uma chaleira que os levará para o Largo Grimmauld, onde Sirius já os espera. Pouco antes de deixar Hogwarts, Harry e Dumbledore cruzam olhares finalmente, e o garoto é tomado por um ódio que não entende. Na casa do padrinho, eles recebem mais notícias sobre o estado de saúde do Sr. Weasley, e após um sono restaurador, que todos aproveitaram menos Harry, que está com medo de atacar as pessoas enquanto dorme, eles vão para o hospital. Expulsos da ala após pressionarem Arthur para descobrirem o que ele estava fazendo quando foi atacado, com o auxílio das orelhas extensíveis, eles escutam comentários perturbadores sobre Harry. Gata, tá vendo? O resumo que você fez tem mais de 2 minutos. Pois é. Então vamos lá, Code. Conta um pouquinho pra gente, por onde você quer começar essa nossa conversa hoje? Então, gente, eu quero começar com uma coisa que não necessariamente tá nesse capítulo, mas eu me peguei me perguntando a respeito. Que assim, vocês sabem que eu sou um dos maiores gungadores dos planos do Voldemort, né? Mas eu fico me perguntando aqui, tipo, o que a Nagini tava fazendo lá embaixo? Tipo, por que o Voldemort mandou a porra de uma cobra de 4 metros de comprimento no Ministério? Pra fazer o quê? E o pessoal da ordem tá taking turns, tá se alternando pra cuidar da porta lá do negócio, e tipo, e isso não vai dar na vista de quem eles estão querendo evitar que as pessoas acham que a ordem existe. Eu não entendo muito bem essa dinâmica toda aí dessa situação. Plano do Cebolinha. Imagina, gente, a Nagini descendo o elevador. ela se tá apertando com o focinho dela, assim, lá no númerozinho pra escolher o andar que ela precisa descer, fazendo aí ela sai. Ela vai abrir portas e tudo mais. Tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Será que ela entrou pelo esgoto? Não tem esgoto, não tem banheiro. Ai, meu Deus, não sei. Ela entrou pelo vaso, né? Provavelmente, porque é aquele negócio lá do vaso que a pessoa entra pelo vaso. Ah, verdade? Mas ela tinha que descer lá embaixo, né? Enfim, mas assim, não importa tanto... Inclusive ela também foi embora, não conseguiram mais achar ela, né? Isso sim é mencionado nesse capítulo. Mas eu fiquei pensando, tipo, por que eles... Como é que será que esse lance aí da ordem se alternando pra cuidar da porta? Tipo, no meio do Ministério da Magia... Será que o Voldemort mandou um elfo buscar a Nagini? A única coisa que eu acho que faz sentido, né? Uma fênix, ou uma coisa que possa aparatar lá embaixo. Então, será que os elfos conseguem aparatar lá embaixo? Eu sou inclinado a acreditar que sim, até porque a última campanha de RPG que a gente fez depende muito dessa questão. Eu acho que sim, porque eles conseguem aparatar em todos os lugares mais protegidos, né? Que são Hogwarts e os calabouços protegidos. Então, eu acho que... Não sei se eles conseguiriam aparatar com outras coisas, mas eles sim, acho que provavelmente. Eu imagino que sim também. E eles ficarem de guarda, pelo que eu entendi, assim, é que ninguém fica lá, tipo, não tem um guarda do ministério, tipo, um guardinha lá que fica vendo se tá tudo certo, né? Igual o Sturge, descobriram ele meio que sem querer, pelo jeito, meio que de propósito também. Mas eu acho que eles estavam lá de vigia da profecia, justamente pra não deixar com que o Voldemort mandasse ninguém
pra tentar descobrir como que ele ia fazer pra pegar, né? Não, talvez ele tenha mandado a Nagini, não sei, talvez na esperança de que ela conseguisse entrar. Tipo, porque já rolou o negócio do estúdio, né? O estúdio já foi, já não conseguiu passar. Ele tá tentando de tudo, né, o Voldemort, nesse ponto. Talvez ele tenha mandado a Nagini esperando que um bruxo não consegue, mas uma cobra conseguiria. Ou ele pode ter pensado também... Ah, nossa, agora eu fui longe. Que teria que ser ele a pegar a profecia ou o Harry, porque, né, fala deles. E como a Nagini é uma Horcrux, ele pode ter pensado, tipo, vai que funciona porque ela tem um pedaço de mim nela. Caralho, é verdade. A Nagini é tipo um compilado. Dos dois. É um zip do Voldemort. É um zip. O Voldemort.zip tem a Nagini dentro, o Harry... Mas o zip foi melhor. A tiara... né? Ai, que ótimo. Mas assim, também pode ser... Mas acho que isso não, né? Porque o Voldemort, ele vai ter... agora, com esse evento, é que o Voldemort vai começar a vislumbrar a possibilidade de fazer o Harry ser atraído pra lá através da conexão que eles têm, né? Não é possível que o Voldemort já esteja explorando isso, tipo, meio que pra dar mostrar pro Harry que olha só, você consegue enxergar através de mim. Então, sei lá, E se eu não me engano, é o sonho que o Harry tem vendo a Nagini atacar o Sr. Weasley, é meio que o estalo pro Voldemort perceber o quão conectados eles estão e entender que essa ligação ele pode usar ela. E acho que quando ele olha nos olhos do Dumbledore também, né? Uhum. Eu acho que, tipo, esse é o momento em que ele entende que ele pode usar aquilo ali, entendeu? Então ele ainda não estava usando. O Harry assiste aquilo sem querer. E pra finalizar aquele questionamento que eu trouxe, também fico pensando, nossa, que guarda estranha, né? Que eles têm, tipo, eles colocam uma pessoa num lugar que não dá pra você aparatar nem fazer nada. E, tipo, se acontecer alguma coisa com a pessoa lá, eles não tem nenhuma forma de avisar que a pessoa se fudeu, tipo... tipo, ele tá ali como guarda, mas não... Mas se morreu, morreu. É porque ele dormiu, né? Porque eu imagino que se ele tivesse acordado, ele teria mandado um patrono rapidão, assim, algo do tipo. Ele tava no lugar errado na hora errada. Não durma quando você estiver fazendo guarda. Essa é a moral. No serviço. Mas é isso, já liberei meu hate de... Que porra é essa? Ah, e falando sobre a Nagini, eu também... Tem uma hora que o Harry fala nesse capítulo, que ele tá torcendo, né, pra que o veneno dela que ela não tenha o veneno, alguma coisa assim, pra não fazer o Arthur morrer mais rápido e tal, nessa espera toda que tá acontecendo aí. E eu fiquei pensando, gente, mas a Nagini tem veneno porque ela é descrita como uma cobra daquelas grandonas, né, que são... Inclusive, ela tem um padrão, assim, que usaram pelo menos nos filmes e tudo mais, e no Animais Fantásticos, que eu imagino que seja canon. Não sei se a aparência dos personagens é canon, mas enfim. E até mais é descrito a aparência dela lá no quarto livro também, e tal, que ela lembra muito as cobras que não são peçonhentas, né, que não tem presas. Só que aí é de que fala que ela tem algumas características de cobras que tem peçonha, que no caso é os olhos vendados, que é as presas da frente, e no caso o veneno, de fato, que ela tem, porque o Voldemort, inclusive, usa o veneno dela pra voltar, né? Então aí talvez seja ou ela é um animal que não existe no nosso mundo, ou ela é uma mistura, ou é só, tipo, uma licença poética da J.K. Rowling, tipo dizer que a Edwig come bacon. Eu acho que ela é uma cobra mágica. Assim, não é uma cobra mágica, né? Tipo, era uma pessoa amaldiçoada. Então, isso fez ela virar uma criatura e não necessariamente, tipo, uma cobra que existe, sabe? Ah, você acha então que os maledictos podem ser, tipo, de criatura, de animais que não são necessariamente os animais? Eles vão ter ainda algumas características misturadas ou que não correspondem aos animais como eles são? Não, eu acho que vira uma cobra. Tipo, maledictos são cobras, tipo, cobras, como a gente conhece. Mas não necessariamente uma cobra que a gente tenha no mundo real, sabe? Tipo, é uma cobra maledicto. Tipo, é essa raça de maledictus cobra. Como é que é o nome científico dela? Tipo, é essa raça de cobra, sabe? Sei lá. Mas assim, já que a gente começou a falar um pouco sobre essas questões que são meio de... Não são exatamente eventos, mas um pouco de construção de mundo, assim, e tal, né? Pensar, tipo, dos personagens, o que é a Nagini e tal. Acho que a gente pode começar falando, então, sobre algumas informações que chegam pra gente nesse capítulo que vão ajudar a gente a construir um pouco mais do mundo, assim, né? Do universo de Harry Potter, assim. E uma das coisas que vão aparecer são os quadros, né? Eles vão ter um papel bem importante nesse capítulo.
porque são os quadros que vão alertar que o Sr. Weasley tá lá, são eles que vão alertar os Sirius que eles estão indo pra lá, então eles que vão fazer boa parte da ação desse capítulo andar, né? E é engraçado que quando eles estão na porta, assim, pra entrar na sala do Dumbledore, é descrito que tem um monte de gente falando. Então parece que ele tá tendo, tipo, uma grande reunião à meia-noite, assim. Uhum. E aí eles entram, não tem ninguém. Todos os quadros estão, a gente sabe, né, fingindo que estão dormindo. E aí você fica, tipo, por que eles estão fingindo que eles estão dormindo? Tipo, será que é pra escutar meio que escondido, mas ao mesmo tempo as pessoas, os bruxos, sabem que eles estão fingindo que eles estão dormindo? Imagino, a maioria dos bruxos saibam disso. E aí a gente fica, tipo, o que é dessa fachada, né? Eu acho curioso, assim, eu achei muito curiosa essa cena, porque eles podiam só, tipo, eles estão lá conversando com o Dumbledore, e aí entra alguém na sala e eles podiam só ficar quietos, Sim. né? Mas eu acho que essa coisa de fingir que tá dormindo meio que dá essa margem, assim, pra, tipo, às vezes eles estão transitando entre outros quadros deles, e aí eles fingem que estão meio apagados, assim, tipo, pra fazer fofoca, né? Eu acho que também tem a questão assim, se você entra numa sala que tem só uma pessoa, você tá vendo aquela pessoa, né? Talvez você sinta aquela sensação de você estar a sós com aquela pessoa, né? Se tem um monte de quadro olhando pra você, inclusive te acompanhando com os olhos e tal, você não sente que você tá sozinho com aquela pessoa. É verdade. Etiqueta dos quadros. Pode ser que eles meio que fingem que estão dormindo pra dar uma certa privacidade, né? Pra quem quer que esteja entrando ali pra conversar com o Dumbledore. Tanto é que quando alguém fala assim, você tava ouvindo? Ele fala, naturalmente. Mas é claro que eu estava ouvindo, né? Bom, agora que você me colocou contra a parede, sim, você estava ouvindo, gato. Literalmente contra a parede. É tipo assim, alguém pergunta pra vocês do grupinho, né? Vocês estavam fofocando? Naturalmente. Naturalmente. Vocês querem saber uma fofoca? Naturalmente. Naturalmente. Mas uma coisa que a gente descobre aí também, né, que tipo os quadros eles têm uma liberdade para transitar entre outros quadros deles, né? A gente já sabia que eles podiam andar de um quadro pro outro. Isso é uma coisa que aparece desde o início da saga. Tanto que tem aquela cena maravilhosa do Sir Cadogan guiando eles para a torre de adivinhação, né? Sim. Ele vai, tipo, cavalgando de um quadro pro outro e guiando eles e tal. Mas a gente nunca tinha visto nenhum exemplo de uma pessoa que tem mais de um quadro dela em lugares diferentes. Então a gente não sabia que essas pessoas têm esse trânsito entre lugares, né? Como se eles A viajassem. distância, né? Então não é tipo ir pra moldura que tá do lado, é ir pra uma moldura que tá em Londres, enquanto eles estão lá em Hogwarts, né? Tipo, na Escócia. Então é muito curioso isso, né? É a internet dos quadros. É muito útil, né? Sim, e é engraçado que parece que eles têm que ir literalmente correndo, porque a Gillis volta, tipo, botando os bofs pra fora, Aham. assim. Parece Sense8, quem já assistiu Sense8 deve lembrar que eles têm uma rede de... Sense8 é uma história que as pessoas meio que têm um elo telepático com outras pessoas, né? Aí tem vários grupos que têm elos telepáticos entre si. E aí quando você precisa mandar uma mensagem pra alguém que tá em outro lugar do mundo, sei lá, aí eles vão indo, tipo, mensagem pessoa por pessoa até chegar lá. Tipo, mais ou menos assim. Tipo uma internet neural, uma hive mind, assim. E isso aparece também no livrinho, né? Lá, que fica guardado no cofre do Flamel. do Nicolau Flamel, exatamente. É que eles têm, né, uma forma de se comunicar com várias pessoas, tá tudo lá, cada página é um quadro, e eles mandam mensagem. Pessoa. E eu acho engraçado também que o Phineas, na hora que ele acorda, ele tá tipo, Dumbledore, eu tô cansado, sabe? Hoje é Na hora que ele sexta-feira. acorda depois de uma leve insistência, né? Porra, vai Sim. Que cara provavelmente não chato. estava nem dormindo, Filha ele tava da assim puta. acompanhando tudo que tava acontecendo, mas deliberadamente escolheu não ajudar. Aham, Sim. Porque E se ele é Sonserino, ergo, ele é um filho da puta, né? é isso. o Armando Dippet fala, tipo, mas você tem um contrato. Não é Então contrato, né? dever com a Dever escola. com os diretores, você tem que ajudar e tal. E eu acho isso muito legal. Será que eles... O que será que eles fizeram quando os comensais assumiram, né? Tipo, Ai, Luísa, eu ia falar isso agora, velho. discorra lá. Não, é porque, tipo, enfim, né? Fanfiqueira eu. E eu tava justamente comentando com
colega de trabalho hoje que Mas, eu gosto rapidinho, muito... fanfiqueira no sentido original, tá, gente? De quem gosta de fanfic, não é de quem inventa mentira, não. Exatamente. eu gosto muito de ler fanfics que são uma imaginação de, tipo, outras histórias, né? Uma variação da história. What if, Mas assim. o que... exatamente. Eu gosto muito, mas eu acho que o tipo de fanfic que mais me fascina são as fanfics que tentam preencher lacunas. Então você pega que é o que a gente chama de canon compliant. É uma fanfic que vai pegar os livros, a história dos livros, os detalhes dos livros, ela não vai mudar nada, ela vai só tentar te oferecer um olhar do que não é mostrado nos livros. E uma das coisas que mais me fascina é pensar naquele 1 ano que o Snape foi diretor de Hogwarts. Porque a gente não sabe nada sobre aquilo. A gente tem alguns poucos flashes nas memórias dele. A gente tem algumas coisas que vêm por outras pessoas, tipo a Gina, o Neville, o Hagrid. Mas a gente não sabe o que aconteceu. E essa questão que você falou, Luísa, nessas fanfics, isso é sempre uma coisa muito delicada. Porque, teoricamente, todos os quadros que estão ali têm um dever, tem um contrato mágico com o atual diretor da escola. Inclusive o quadro do Dumbledore. Nossa. Né? O Dumbledore tá ali como um ex-diretor. Sim. Então, isso é uma coisa que nessas fanfics, isso é sempre uma grande questão, assim, que, tipo, o Snape e o Dumbledore precisam maquinar formas de lidar com essa situação de um jeito que ele não seja forçado a fazer coisas que ele não pode. Entendi. E também porque os quadros que estão ali viram todas as conversas que o Dumbledore teve com o Snape, provavelmente. Sim. Antes de morrer, né? E eles precisam manter o sigilo do que eles estão conversando ali, né? Então, tanto é que nessa própria interação desse capítulo a gente vê o Dumbledore falando coisas que são extremamente sérias, tipo, o Sirius, né? Fala do nome do Sirius, sobre a questão do Argo Grimald. Que, tipo, eles obviamente não podem falar, tipo, reproduzir isso pra ninguém. É uma coisa que fica só ali entre eles e talvez não, faça e tudo, esse contrato. né? O próprio plano do Dumbledore, do Snape matar ele pro Draco não matar. E aí, né, fingir que ele é comensal, né? Tudo isso acontece na sala dele. Então, tudo isso esses quadros viram. Deve ser um contrato mágico muito forte, porque, assim, é uma vulnerabilidade muito grande, né? Você ter, tipo, 30, Sim. 40, sei lá quantas escutas ali que têm vontades próprias, provavelmente, né? E personalidades distintas o tempo todo. Sim. Por que será que não tem quadro dos fundadores, né? Porque, teoricamente, eles foram diretores, né? Pois é, né? Que legal. Será que tem? Será que eles foram? Uma tapeçaria, um negócio? Eu acredito que sim, né? Por exemplo, aqui eu tava até vendo que nesse capítulo tem menção a Gryffindor, né? A porta que tem a maçaneta de grifo. Que o escritório do diretor, né? Que não sei, sempre foi o escritório do diretor desde a fundação de Hogwarts. Mas ele tem uma gárgula de um grifo guardando. E os detalhes, né? Sei lá, da porta também são um grifo. Ou seja, o Godric deve estar deixando bem claro aí quem manda nessa porra dessa escola. Quem que é o diretor de verdade. Se bobear, ele era o diretor. Mas talvez os 4 tenham sido juntos, né? Também, não sei. E pode ser também que essa coisa dos quadros tenha sido criada depois. Sim. Pode ser. Eu sei que tem uma estátua da Rowena na Corvinal, né? Que eu acredito que deve ser uma estátua que se mexe. Não sei se fala, mas se mexe. Esse negócio dos quadros, né? Tipo, terem essa questão dessa interatividade me faz me perguntar, né? Mais uma coisa bem codística, que é que enquanto eles estão indo entre as suas cópias, né? Tipo, o caso da Gilles que foi atrás de não sei o quê. Será que ela ainda está ali também conseguindo ouvir o que tá acontecendo? Ou ela está distante e não pode, né? Tipo, como é que... Será que existe só uma pintura dessa pessoa que tem que estar presente em cada um desses quadros? Ou seja, se tá aqui, não tá aparecendo lá e vice-versa? Pelo que eu entendo, sim. Porque a gente sabe, por exemplo, que alguns capítulos pra trás, o Harry escuta, né? Logo que ele chega lá no Lago Grimald, ele escuta uma risadinha e uma voz vindo do quadro do Phineas. Embora ele não esteja enquadrado. E o quadro, ele né? fala que o quadro tá vazio. Fala que, tipo, mostra só uma tela escura, tá? Não tem nada. Então, será que é tipo uma sala, imaginando assim uma alegoria, que é como se fosse uma sala preta, ou eles estão sentados numa cadeira nessa sala e tem várias janelas. E eles conseguem escutar tudo que tá acontecendo em todas essas janelas, só que eles precisam estar na frente da janela para poderem ser vistos. Pode ser. Eu acho que é tipo isso. Eles conseguem ouvir, tanto que
O Phineas, ele não só ouve o Harry, como ele fala com o Harry, não estando na moldura. E depois, quando eles estão lá Na floresta do no dia. 7º livro, na floresta, ele escuta a Hermione falando também. É verdade. E eu acho que é meio que a questão deles aparecerem, eu acho que realmente só tem um indivíduozinho pra quantos quadros forem. Igual acontece com os sapos de chocolate, sabe? Com as figurinhas, no caso. E provavelmente as figurinhas no Sapo de Chocolate não são que nem os quadros, né? Tipo, não tem uma inteligência tão... Não são tão complexas, completa, mas elas não ficam lá o dia inteiro também, né? Tem essa Até piadinha. porque senão seria uma... Eu acho que são mágicas diferentes, né? Ah, sim. Até porque senão seria, tipo, o instrumento de espionagem mais eficiente do mundo. Porque, tipo, todo mundo deve ter uma figurinha do Dumbledore. O Exato. Dumbledore poderia Olha, simplesmente transitando aqui por ela. na minha cadernetinha pra aproveitar isso em alguma campanha. Será que o Voldemort tem uma figurinha de sapo de chocolate do Dumbledore? Eles devem fazer chifrinho e bigode. Agora, uma coisa legal também que rola nesse momento aí da sala do Dumbledore é que, tipo, a McGonagall conjura 2 cadeiras, assim, pra eles sentarem, né? A narração fala, né, que ela puxou a varinha e tal, e apareceram 3 cadeiras de madeira e espaldar reto, muito diferentes das confortáveis poltronas distintas que Dumbledore conjuraram na audiência de Harry. Ou seja, parece que, tipo, quando os bruxos conjuram certas coisas assim, objetos comuns, assim, né, de certa forma eles transmitem um pouco da personalidade deles, né? Então, tipo, Dumbledore tem essa coisa acolhedora, confortável, de, né, ser aconchegante e tal. Talvez algumas vezes mais do que outras, né? Algumas vezes mais que outras, mas chegaremos lá. Eu tô coçando aqui. Ele faz uma poltrona que, tipo, tem a ver com isso. Enquanto que a McGonagall é essa pessoa mais rígida, mais, né, séria e tal, e pragmática. E aí ela aparece uma cadeira de espaldar reto, assim. E isso é muito engraçado, né? Porque dá pra gente imaginar, tipo, como que seria a cadeira conjurada por outras pessoas, Sim. né? Eu conjuraria um colchão lá. Eu conjuraria uma rede. Sabe aquelas redes que ficam penduradas no teto? Uma rede. Que o Danilo nossa. adora. Não, mas, e também pode ser que ela esteja produzindo ali uma cadeira, e o Dumbledore também pode estar produzindo, né, tipo, fazendo a cadeira. Pode ser também que eles estejam transportando, né, ela de algum lugar. Quando a gente fala conjurar, às vezes parece Pode também ser. que eles estão sendo, de repente, são as Às cadeiras vezes que ela ela tinha, né, no escritório dela. Pegou da sala dela, né? Eu sei que comida é assim, mas às vezes também eles fazem do nada o objeto. E tem mais 2 coisas legais, assim, que eu acho que tem a ver com a construção do mundo, assim, que acontece nesse capítulo. Que uma é que o Dumbledore, ele fala sobre o relógio dos Weasley, né? Até com admiração, né? Ele fala com muita admiração. Tipo, aquele relógio maravilhoso que a Molly tem, não sei o quê. E eu fiquei pensando, tipo assim, será que esse relógio é uma parada que existem outros exemplares dele? Ou será que é uma coisa só dos Weasley, que ela mesmo enfeitiçou? Às vezes ela, ou às vezes é uma coisa tipo de família, uma herança de família. Às vezes até uma coisa que... Eu não sei também se o Arthur seria esse tipo de bruxo, assim, que inventaria coisas, mas sei lá, às vezes se inspirando numa coisa trouxa. Deve ser uma coisa que a própria Molly fez, eu diria, talvez. Que talvez esse negócio da questão maternal, esse negócio do feitiço da proteção maternal, talvez, não sei se estou esticando um pouco, pode ter dado essa habilidade pra ela conseguir fazer uma coisa que ajude ela a cuidar da família dela desse jeito, sabe? A véia controladora, né? A véia controladora. Inclusive, eu fico pensando assim que seria bem interessante pro Dumbledore ter um desse do Harry, né? Assim, de pulso, pra ele ficar sempre olhando. Nossa, seria muito útil. Né? Ele dá uma olhadinha assim no pulso e fala, olha, o Harry tá... Perigo mortal. Deixa eu ver onde tá meu porquinho hoje. Tá na aula, tá bem. Tá O do Harry ia ficar desde que nasceu, no perigo mortal. Total. Ele ia precisar ter vários ponteiros só pro Harry, né? Tipo assim, perigo mortal e quadribol. Perigo Sim. mortal e dentista. Isso. Perigo E mortal Aldo e Snape. dormitório. Perigo mortal duplo. Duplo. Ai, mas eu acho que até com a própria fala do Dumbledore, eu entendo que esse relógio é meio que uma coisa de família, assim, não é uma coisa que foi feito, que vários foram feitos. Ele fala de Não um dá pra jeito... comprar, né? Que parece que é uma coisa muito única, assim. E que eu acho que se fosse o Arthur que tivesse feito ou a Molly, ele teria falado, tipo, aquele relógio que a Molly fez, sabe? É verdade. Uma coisa parecida que tem no mundo, que já tem no mundo bruxo, talvez seja alguma coisa lá do rastreador, né? Não é a mesma coisa, obviamente, mas talvez esteja o mesmo princípio, assim, de
acompanhar as crianças e tal. A senhora Weasley com um GPS ia ficar louca, né? Nossa, e É bom pra descobrir traição também, né? Pra quem gosta de ser controlador assim, que você vai saber onde é que seu cônjuge está a qualquer momento. A monogamia, ó. Olha aí. E outra coisa legal que tem a ver também com localização, de alguma forma, é que a gente vê ao vivaço uma chave de portal sendo criada, né? Quem sabe É a faz ao primeira vivo. vez que a gente vê, cara, se vira nos 30. E o Dumbledore faz isso usando um feitiço que é Portus, e ele pega uma chaleira, e ele só fala o Portus, assim, né? E aí eu fico imaginando que provavelmente ele mentaliza o lugar pra onde aquilo lhe deve levar. Até numa coisa meio tipo aparatação, assim, que você precisa pensar no lugar pra onde você tá indo, só que você transfere a aparatação, a habilidade da aparatação, digamos assim, pra um objeto, né? deve ser muito complexo. Muito. Deve. Parece ser muito complexo. Quando a gente vê, parece uma coisa tão simples, né? O Dumbledore fazendo, que fica assim, tipo... Os feitiços do mundo da J.K. Rowling geralmente são uma palavra, ou duas, assim, no máximo. Tem algumas vezes que a gente vê uma coisa maior. E dá a ideia de que é uma coisa bem simples. E aí eu ficava assim, poxa, eu queria que tivesse um pouquinho mais de complexidade no feitio, pra gente ter noção de ser uma coisa, sabe? Que parece que é uma coisa que só o Dumbledore, ou talvez pessoas fodas que nem o Dumbledore consegue fazer. Tipo... Porque eu não... Até aí a gente achava que chave de portal era uma coisa, sei lá, que era, sei lá, exclusiva do ministério, né? Alguma coisa assim, não sabia. Qualquer pessoa podia pegar e fazer, né? E provavelmente qualquer pessoa não pode, é uma coisa do Dumbledore. Só que aí eu fiquei pensando, assim, tem várias coisas que pessoas que são muito fodas, que treinam muito pra fazer, às vezes fazem e parece que é muito simples, né? Tipo, sei lá, um cara passa anos treinando pra um número circense, e ele faz ali rapidinho, você olha, parece que é a coisa mais simples, ou então... um arqueiro. Por exemplo, a Raíssa Leal ganha um campeonato de skate com 13 anos e eu subo e caio e quebro o braço. Ai, que dó, amigo. Literalmente, isso é verdade. Mas uma coisa que eu acho, que eu fiquei pensando também sobre essa chave de portal em específico, é que, tipo assim, ela é uma chave de portal que o Dumbledore tá fazendo, que vai levar eles pra um lugar que tá protegido pelo feitiço Fidelius, né? E aí o que eu fiquei pensando? Será que eles conseguem chegar via chave de portal lá no Largo Grimmauld? Porque eles já sabem onde a casa fica, eles já foram... O segredo já foi confiado a eles? Ou porque o Dumbledore foi quem fez a chave? Tipo assim, se o Dumbledore fizesse a chave de portal ali no Largo Grimmauld, mas uma pessoa que não tivesse sido informada ainda sobre aquela localização encostasse, será que ela conseguiria? Quando eles estão nos Sete Potters e eles estão na casa de alguém lá pra pegar uma chavezinha de portal e ir lá pra Toca, nem todo mundo sabe onde fica Toca, né? Será que, tipo, quando o Dumbledore cria essa chave de portal, é como se ele compartilhasse a localização, né? Eu acho que, assim, as pessoas não conseguiriam aparatar pra dentro, pessoas que não têm acesso ao segredo, né? Não conseguiriam aparatar pra dentro da casa que nunca tivessem tido lá dentro, porque não teria como fazer lá o negócio dos 3 passos da aparatação. Mas talvez, eu acho que por algum acaso alguém quisesse simplesmente ir pra lá por algum motivo aparatando. Não sei se dá pra aparatar lá dentro, né? Porque eles têm que aparatar do lado de fora. Mas, por exemplo, daria pra fazer uma aparatação assistida com alguém que não foi informado da localização? Eu acho que sim, porque o segredo ele diz que... O segredo diz assim, quando o Harry lê ele, que aquele lugar é a sede da Ordem do Fênix, não é isso? Então acho que assim, a pessoa seria transportada, mas talvez sem saber que aquilo ali era a sede da Ordem do Fênix. Eu acho que não, porque senão seria um grandíssimo furo no feitiço. Eu acho que tem que ser a pessoa que fez o feitiço Fidelius, que faz a chave de portal, e aí sim as pessoas que usam essa chave conseguem chegar lá. Em tese, por exemplo... O Creature também não poderia aparatar e desaparatar dali de dentro, talvez, né? Mas bem que a Fodomástica é outra história. E ele tá na casa dele, né? Tipo, o feitiço tá na casa dele. Será que ele recebeu acesso ao segredo? Ele tá na casa que o feitiço tá. Tipo, eu acho que ele recebeu, provavelmente. Mas eu acho que no caso da aparatação seria a mesma coisa. A pessoa ou que tá aparatando junto teria que ser o dono, né? A pessoa que fez o feitiço, Fidelius. Ou a pessoa que fez o feitiço Fidelius teria que ter fiel, né? Informado. O fiel do segredo teria que ter informado essa pessoa de pra onde ela tá indo. Porque senão ela ia aparatar e ia ficar, tipo, num lugar sem nada, imagina. Flutuando, né? Ou estrunchar. Uhum. Tá, gente, falando sobre transportes, né? Eu também fiquei chocado que aparentemente é possível sim sair de Hogwarts usando Podflu. Não nessa ocasião especial porque tá sendo vigiado, mas eu não sabia que dava. Eu acho que sim.
É meio perigoso, né? Deve poder, mas tipo assim... Eles devem pelo menos saber de pra onde as crianças estão indo. Ou eles não devem dar pod-flu pra eles poderem ir pra onde eles quiserem, né? Imagino que deve ter algum tipo de controle. Se bem que é Hogwarts, né? Então assim... Eu sei que tem uma cena, acho que em Prisioneiro de Azkaban, que o Lupin entra na sala dele, se eu não me engano, através da lareira também. Acho que o Snape tá, e ele entra junto, alguma coisa assim. O Snape chama ele. Isso, e ele chega de lareira. Eu falei, meu Deus. Só que ele é de dentro de Hogwarts pra dentro de Hogwarts, então acho que até aí tá mais seguro. Mas, enfim, né, coisas de seguranças mágicas e não dá pra gente esperar muito também, como vocês O falaram. Lupin entra em várias coisas do Snape, né? Olha aí. Olha, sabia que isso ia chegar. Mas então eles vão lá, põem a mãozinha na chave de portal do Dumbledore, pá, pum. É isso que os jovens estão chamando hoje em dia? É. E aí eles chegam lá na casa do Sirius e a gente vai ver um pouquinho de como que ele tá, né? Como que tá o menino Sirius? O Sirius Bonetti está o quê? Como que ele tá, Luísa? Ele tá com uma pomada branca na cara? Ai, que horror. O homem da casa abandonado. Eu tô triste, mas ele tá... Cravocrata. É. Ai, que Tô triste horror. porque eu não sei o que responder. Quando chegam lá, eles percebem um restinho de janta abandonada de uma pessoa solitária. Com cheiro de Tadinho. bebida. Cheiro de Um cheirinho bêbado. agradável, né? Esse 50 homem, cigarros gente. apagados. Em Nossa, cima da cara. mesa. Coitado. Assim, eu tenho muita pena do Sirius, cara. É basicamente o que eu consigo sentir por ele. É pena. Eu acho que é o mais próximo que eu consigo sentir de afeição por ele. É dó por ele estar nesse estado. Ele tá passando por uma pandemia, pela situação da pandemia, só que sem nenhum podcast. Talvez ele tenha tadinho. livros pra ler, não sei, né? Ele tem um Quadros pra hipogrifo, conversar, né? não sei. Tem uma mulher gritando o dia todo lá no corredor. Gente, a situação do Sirius não tá legal. Não tem nem TV. Como diz o Capitão Gancho naquele filme de 2003 do Peter Pan. Ele tá velho, sozinho e acabado. Tadinho. O Capitão Gancho desse filme, inclusive, que é ninguém mais, ninguém menos que Lúcio Malfoy. Exatamente. E é meio... É triste, né? É triste e bonitinho. Ele tá todo animado que tem gente ali. Ai, venham passar o Natal, quanto mais melhor. E ele tá afável. Ele tá tão sozinho que eu acho que ele até perde um pouco do tato, assim, sabe? De, Sim. tipo, eles não estão lá pra ser felizes, né? Eles não estão lá, tipo, pra comemorar nada, mas não vai passar o Natal? Vem, pode vir, vai ter não sei o quê, vai ter peru. Vai ter bolo. E ele tá meio bêbado, né? Então... Então ele tá Foda. muito assim. Eu acho que ele perde até um pouco do tato, assim, mas, tipo, a Molly Com se certeza. sente acolhida, né? Acho que a Molly entende, né? Como é que ele tá. Sim. Inclusive, eu fiquei pensando, enquanto eu li o capítulo, por que inicialmente eles já não iriam passar o Natal lá? Porque pra mim me parece uma coisa meio Esperada. lógica, Sim. né? Eles já passaram o verão lá, as férias lá. Por que não passar o Natal também, né? Por que eles iam pra toca? É verdade, Tadinho né? O do bichinho lá Sirius. sozinho. Pois é, verdade. Pois é, ainda ia levar o Harry. Pois é, eu acho que o Harry ia querer passar o Natal com o Sirius, né? Eles iam fazer o Sirius sair de lá pra toca, muito pouco provável. Nossa, mas ia ser tudo, né? O Sirius um tempinho na toca lá, curtindo aqueles campos e Seria. Caçando galinha, Mas- correndo atrás das galinhas. jogando quadribol. Caçando. Caçando Doente. gnomo. Gnomo. Cavando gnomo no quintal. É. Ele ia ser muito feliz. Agora, uma coisa que eu e a Luísa concordamos antes de começar a gravação é que isso jamais poderia acontecer. Por quê? Porque esse livro ele finalmente engatou, só que ele engata pra baixo. Então daqui pra frente é só ladeira abaixo. Sim. Você não pode esperar um momento de alegria. Não vai ter. Mas, nesse momento, apesar do Sirius estar meio tadinho, sem noção, dá pra ver que a relação dele com o Harry é muito fofa, assim. E as interações que eles têm um com o outro só vão conectando ainda mais eles. E isso só deixa a morte do Sirius ser ainda mais dolorosa. Gente, eu fico chocado com esses britânicos que não se abraçam. Eu também. Não Que dá. ódio! Tantos Que meses sem encontrar com custa. com um cara desgraçado, morrendo de solidão, tu dá um abraço dele. Tudo bem que ele tá fedendo? Tudo bem. Mas hein? E o Harry chama ele na dispensa. O Harry é as dispensas, né? E desabafa pra ele. Eu acho isso muito fofo. Tipo, ele confia no Sirius a esse ponto. Só que aí o Sirius tá tipo assim: isso não é nada, vai dormir, Harry, você tá cansado. Só que eu imagino que no fundo da cabeça ele tava assim: meu Deus do céu, eu preciso contar isso pro Dumbledore. Sim, mas isso é muito legal, porque, tipo, o Harry, no final, quando ele descobre, né,
do Sirius e tal, que ele era inocente, não sei o quê, ele cria uma relação muito rápido com o Sirius, né? Tipo, Sim. ele imediatamente fala, não, beleza, vou morar com você, não sei o quê, aí dá tudo errado. Mas eles não têm um tempo pra, de fato, desenvolver a relação deles, né? Uhum. Eles convivem muito pouco tempo. Então é muito importante para a morte do Sirius ter o impacto que ela vai ter, é muito importante que essa relação seja desenvolvida, né, nesse livro que é o último dele, assim. Então eu acho muito sutil como que a Rowling vai fazendo isso, que é o fato de, tipo, os dois se sentirem intrusos no meio da família, os dois trocando olhares na mesa, o Harry chamando ele na despensa para desabafar. Então são pequenas coisinhas assim que vão mostrando que, apesar deles não serem pessoas que convivem muito o tempo inteiro, existe muito afeto ali, né? Mas por falar na morte do Sirius, nesse capítulo a gente vai ter uma questão que é muito decisiva para a morte dele acontecer, né? Que é que logo que eles chegam da chave de portal, o monstro começa a xingar eles, falar, essa ralé voltou, não sei o que, né? Mutantes. Mutantes. E aí o Sirius grita fora. E é isso aqui que vai fazer com que o monstro entenda que ele está sendo enviado para fora de casa e ele não pode ir para qualquer lugar, ele precisa ir para outro membro da família Black. E o outro membro da família Black que ele conhece é a Narcisa. Porque ele nem ia atrás da Andrômeda, né? Ela foi meio que deserdada, né? É verdade. Ela não conta mais. É a única pessoa que sobrou. E a Bellatrix está presa, né? Então ele vai atrás da Narcisa e é aqui que o Sirius assina o seu contrato de morte. É o travesseirinho do caixão dele. Uhum. Ai. Tô cansada de contar prego nesse caixão, viu? É aqui que começa a dar tudo errado, né? É aqui que o Voldemort passa a ter acesso a certas coisas e tal. E passa a ter acesso direto à ordem, né? E aí fudeu. Eu não sei se o monstro teria como contar muitas coisas, talvez pela própria programação, entre aspas, dele, né? Mas acho que pode ter dado do jeito dele, que nem o Dobby fez, pra contar algumas coisas e viabilizar o plano. Lá no capítulo que o Dumbledore vai, depois da morte do Sirius, né? Quando o Dumbledore vai contar o que aconteceu, e ele fala sobre isso, fala que o monstro foi atrás da Narcisa e tal. Ele fala que o monstro, por lealdade à família, né, porque ele ainda era um servo do Sirius, e por causa do Feitiço Fidelis, ele não podia dar informações diretas, mas ele podia, por exemplo, falar sobre a relação do Sirius com o Harry, e o quanto o Harry era importante para ele, o quanto o Sirius era importante para o Harry, e é isso que o Voldemort vai usar. É isso que o Voldemort vai usar, entendeu? Esse vínculo entre eles. É por isso que ele vai atrair o Harry usando o Sirius, por causa dessa informação que o monstro deu, que ele passou a dar a partir desse momento aqui. Tudo na mesma noite o Voldemort consegue, todas as informações que ele precisa. E eu fiquei pensando, tipo, será que o monstro deu uma forçada na barra ali pra ele entender o que ele queria entender nesse fora? Mas ele é meio doido, né? Porque podia ser um fora desta cozinha, né? Não sei. Será que os elfos, no geral, se aproveitam das ambiguidades das coisas que os mestres deles falam? Assim, eu acredito que o monstro ele já tá, tipo, há muito tempo meio que muito desgostoso com o Sirius, porque ele é o elfo da casa Black, né? E aparentemente o Sirius é o que destoa da casa, né? Então, tecnicamente, tudo bem, realmente, ele é herança direta do Sirius, ele tem que obedecer o Sirius. Mas ele, tipo, nesse caso, precisa não ser os outros elfos. Mas nesse caso específico, acho que ele também tá só querendo um pezinho pra poder meio que restaurar, vamos dizer assim, alguma coisa pra casa Black, ou seus valores, ou qualquer coisa assim. E o próprio Phineas, né? Ele fala em algum momento que, tipo, eu vou ter que ir lá com aquele moleque que tá acabando com o legado da minha casa, alguma coisa assim. Então acho que deve ser alguma coisa nesse tipo, sabe? Eu acho que os outros elfos, eles têm uma admiração muito grande pela casa. Então eu acho que mesmo qualquer ambiguidade dessa aqui pode ser que eles possam ignorar. Mas eu acho que o próprio Dobby, por exemplo, faz isso, né? Ele não pode revelar o plano dos Malfoy pro Harry, mas ele pode ir lá impedir o Harry de fazer não sei o que, né? Mesmo que depois ele vá se punir por isso. Mas eu acho que eles vão agindo pelas brechas mesmo. Acho que o que acontece aqui é que quando o Sirius fala fora, ele não tá quebrando o contrato que existe entre a família Black e o monstro, porque isso só seria feito com se ele desse roupa. Mas o monstro entende isso como o mais próximo
que ele pode chegar de libertar ele, né? Tanto que ele vai atrás de um outro Inclusive, mestre. ele não tá sendo liberto, né? Ele tá sendo só mandado pra sair da casa. Então talvez ele, não sabia pra onde ir e pensou, até porque ele volta, né? Ele não tá achando que ele foi despedido. Eu acho que aí ele ganha uma permissão pra sair, assim. É, porque tecnicamente ele era proibido, né? É, exatamente. E aí, a partir desse momento, ele fala, agora é minha deixa. Cara. Agora, vamos voltar um pouquinho, então. Antes da gente ir pro hospital e falar um pouco sobre o hospital, que vai ser onde o capítulo vai terminar, vamos voltar lá pro início do capítulo e conversar um pouquinho sobre o momento que eles estão ali na sala do Dumbledore. Porque acontecem algumas coisas nessa conversa ali que acontece na sala do Dumbledore que são muito interessantes. E eu acho que a primeira delas é que a gente vai presenciar o Dumbledore usando um instrumento muito curioso, né? Ele vai pegar, a gente sabe, né? Fala assim em vários momentos da saga que o Dumbledore tem vários instrumentos de prata que ficam lá na sala dele, alguns ficam chiando, outros ficam escondidos balançando, na gavetinha. Alguns têm controle remoto, alguns são a pilha, mas ele tem vários instrumentos ali. E aí, essa é a primeira vez que a gente vai ver ele usando um deles, além da penseira, né, que a gente já viu, mas esses instrumentos de prata, essa é a primeira vez que a gente vai ver ele usando. Esse instrumento que não foi nomeado, né, que é uma coisa muito intrigante. A gente chegou a falar algum momento já no podcast dessa releitura do quinto livro, mas, tipo, é um lance de fumaça, assim, que revela alguma coisa. Lembra até um pouco aquele troço lá do Grindelwald, do crime de Grindelwald, né? Só que aquilo ali é meio que uma fumaça que mostra o futuro. E aqui é um instrumento que mostra meio que dá, não sei se é alguma visão a respeito do que está acontecendo, ou se revela a essência das coisas, né? Ou se esse revelar a essência é um caso específico desse uso. Então, é um instrumento muito curioso, assim, porque eu acho que ele parece ajudar o Dumbledore a organizar os pensamentos, assim, de uma forma diferente da penseira. É quase como se ele tirasse dúvidas, né? Como se ele fosse tipo uma Wikipédia visual. Se fosse um tarô. Um tarô. Uma calculadora. Um oráculo. É uma coisa assim, tipo, ele tá pensando sobre uma coisa, aquele coisa vai representar visualmente aquilo, e aí ele pode fazer perguntas e interagir, e aquele negócio vai responder a ele de alguma forma, e ajudar ele a organizar o que ele tá pensando sobre, né? Isso já foi perguntado pra Rowling, né? Porque quando ele conversa com esse objeto, ele não fala nada e aparece uma cobra e ele fala, mas dividido na essência, e aí ela se divide e tal. E aí teve um chat que alguém perguntou pra Rowling, né? Mas o que quer dizer esse dividido na essência, né? E é importante a gente lembrar que isso é uma coisa que essa é uma pergunta que foi feita no lançamento do último livro. Então a gente já sabia, mais ou menos, a gente já tinha uma noção, né? A gente já sabia dos Horcruxes e tal. Então não é uma pergunta que é feita totalmente no escuro, assim. Mas o que a Rowling vai responder é que o Dumbledore já suspeitava que a essência da cobra, né, estava dividida, né, que ela continha alguma parte da alma do Voldemort. E é por isso que ela era que ela fazia tão bem, que ela respondia tão bem às ordens do Voldemort, né? Não era só tipo um pet muito treinado. A Nagini, ela já era uma Horcrux, né? Ela se tornou uma Horcrux quando ele mata a Berta, no livro anterior. Ele acha ela na Albânia, né? Sim. Então, ele já... Eu acredito que o Dumbledore, ele já enxergue mais ou menos o que isso quer dizer, sabe? E depois do relato do Harry, ele entende que tem algumas coisas que estão sendo compartilhadas ali, né? E que o fato do Harry ter visto as coisas do jeito que ele viu, isso quer dizer que tem alguma parte, que tem alguma interseção ali entre esses três elementos, né? Que são o Harry, o Voldemort e a Nagini. É tudo a ver com a questão dos Horcruxes. A fala que o Dumbledore fala nesse capítulo, né? Ele fala mais dividida na essência. Ele pergunta isso pro objeto, né? E o Harry ainda fala assim, para Harry aquela pergunta não tinha nem pé nem cabeça. De fato, né? Cobras não têm pé. Mas
eu acho que talvez a pergunta completa, que não podia ser feita aqui, porque senão ia entregar tudo, mas a pergunta completa que o Dumbledore estava fazendo era: mas uma mesma pessoa dividida na essência? Tipo, é a mesma alma partida em várias? Sim. E a pessoa que é a cobra e tá dividida com uma cobra, olha só. E eu acho também que a gente tem que lembrar que quando a gente vê uma cobra, quando a gente vê essa cobra de fumaça aí, a gente imediatamente pensa na Nagini, porque foi ela que atacou o Sr. Weasley, mas ela também pode ser uma representação do Voldemort. Como se fosse, sei lá, a animalidade dele, né? Tipo o patrono dele, alguma coisa Exatamente. Uhum. E eu acho que o que rola é que, tipo assim, a gente sabe que o Dumbledore começa a desconfiar da coisa de Horcrux lá no segundo livro, quando o Harry entrega o diário pra ele, né? E eu acho que, começando a desconfiar das Horcruxes, sendo o bruxo que ele é, com os conhecimentos que ele tem, observador como ele é, perspicaz como é, eu acho que mesmo antes do Harry falar sobre esse sonho e dar uma coisa tão cravada, assim, né, tão certa sobre o que está acontecendo, acho que o Dumbledore já desconfiava de alguma forma que o Harry era uma Horcrux. No próprio começo do ano, o Harry a gente inclusive chega a falar pro Dumbledore, né, que a cicatriz dele tipo assim, meio que era uma porta de alguma forma pro Voldemort, só que aí não deu muita continuidade da parte do Dumbledore. Eu acho que ele tenha um pouco de medo também, sabe? Eu acho que ele tem medo de confirmar a leitura dele, de que o Harry é um Horcrux. Sim, com certeza. Porque isso implica muitas coisas. Até fala na narração que ele tava com um ar de triunfo, tipo, meio relutante, assim, tipo, putz, eu não queria estar certo. Ele fala assim, com uma expressão de penosa satisfação. Sim. Então, tipo assim, é um sentimento muito agridoce, né? De tipo, eu estou entendendo o que tá acontecendo. E o fato de eu entender me equipa para lidar com isso, para tentar pensar numa forma de destruir o Voldemort, uma forma de resolver esse problema. Mas isso quer dizer muita coisa ruim também. Uhum. Quer dizer que Sim. o porquinho, né? Oink, oink. A gente vai chegar lá, mas é um erro que o Dumbledore vai admitir, né? No final desse livro. Você disse erro? Oi? Você disse erro do Dumbledore? Oi? Eu não, peraí, eu não quero ser demitida, não. Não, Igor, não me bate. Não. Mas o que ele vai falar, né? Que o grande erro dele foi se afeiçoar ao Harry. Ai, meu Deus. Se ele fosse, de fato, a pessoa extremamente calculista, extremamente estrategista e tal, no nível absurdo que as pessoas dizem que ele nunca teria se afeiçoado ao Harry. Vou chorar. Então, assim, ele tá numa posição muito complicada também, né? Sim, e tipo, ele olhando toda essa cena, assim, dele tentando não olhar pro Harry, eu sinto que ele tá, tipo assim, lutando muito. Ele sabe como que o Harry tá, tipo... Uhum. Ele imagina, pelo menos, como o Harry tá se sentindo. Desculpa, Luiz, acabar com seu momento emocional, mas isso não me comove. Porque ele tá omitindo informação que ele podia dar pro Harry e acabar com toda essa putaria. Mas eu entendo. É uma decisão tão difícil dele fazer tipo assim, isso. Eu entendo. Mas tudo que dá merda é porque ele tá omitindo informação do Harry. Mas ele não sabe, né? Eu sofro com o Harry nesse livro. O menino é velho, é novo o muita suficiente. Dó, mas... Eu não tô dizendo que... Eu tô tipo assim, eu tô revoltado como se o Dumbledore fosse uma pessoa de verdade, tá? Eu sei que se fosse... porque é uma narração e tudo mais, é legal, é interessante. Mas, porra, o menino tem idade pra ser possuído pela porra do Lorde das Trevas, mas não tem pra saber das coisas, entendeu? Dumbledore, pelo amor de Deus. Idade pra ser possuído ele não tem, né? Vamos combinar. Ninguém tem, né? Lógico, mas ele tá sendo, né? Entendeu? Então, tipo assim, he might as well saber. Não, mas é foda. Essa é uma situação muito complexa, porque eu acho que esse, de fato... é o único erro de Albus Dumbledore. O único, não sei. Acho que não. Mas ele é um erro que o Dumbledore vai admitir, é um erro que o Dumbledore vai verbalizar, ele vai pedir desculpa por ele. De fato, é um erro que tá, tipo, ali, né? A gente não tem como negar. Eu gostaria de informar que o faxineiro do Dumbledore não quis defender o Dumbledore nos comentários do capítulo e agora tá gritando aqui no nosso ouvido.
Uhum. Não, mas pois é por isso que eu disse que assim, eu tô gritando com o Dumbledore como se ele fosse uma pessoa de verdade. Na narração faz todo sentido, é um erro narrativo, uma coisa que ele tá fazendo pra poder, né, acontecer a história e Sim. ter essa complexidade, né, das intenções e dos obstáculos e tal. Concordo Ai, meu plenamente. Porém, eu acho que, diferente de outras questões que acontecem na história, que a gente fica, nossa, mas por que a pessoa fez isso? Ah, isso aqui tem uma função, isso aqui... Ao mesmo tempo que sim, é um erro que tem uma função narrativa, é um erro extremamente real. Tipo assim, realista. Isso é uma coisa que uma pessoa real faria. É um erro que uma pessoa real faria, sabe? Mas é um erro. Aquele, né? É um erro. Se é um alguém que eu erro. conheço fizer isso, eu vou gritar aqui. Pois eu quero dizer, Larissa, que Dumbledore falhou com o Snape também. Então, por isso que eu falo que eu acho que esse negócio do Harry não é o único erro do Dumbledore. Eu acho que pra mim, ele errou bastante com o Snape também. Mas ele errou e deixou essa história maravilhosa pra gente, né? Eu sinto raiva do Dumbledore lendo esse livro. Eu sinto isso que o Harry sente. Essa frustração. Eu acho que é um puta erro dele, real. Mas é um erro super humano e super compreensível, porque ele envolve muita coisa, envolve o afeto que ele foi criando pelo Harry, e envolve o fato também de que o Dumbledore agora, ele entendendo isso, e essa teoria dele se confirmando, ele tá entendendo que tudo que ele fez até agora foi sim criar o Harry como um porco pro abate. Que é o que ele vai ser acusado pelo Snape lá no último livro, né? Quando a coisa ainda tá mais complicada ainda, porque o que acontece é que ele chega aqui, ele dá esse estalo, ele entende isso. E aí o que ele vai fazer? Ele não tem como dar pra trás, ele não tem como parar, porque agora ele entende que a única forma do Voldemort ser derrotado é continuar criando o Harry pra bate. Então não tem volta, não tem como desistir. Ele deve estar até arrependido, talvez, de ter se aproximado do Harry, né? Com certeza. De não ter sido mais pragmático, né? Mais calculista ou qualquer coisa do tipo. De ter se aproximado, de ter se afeiçoado. Acho que ele se arrepende de tudo que ele fez até agora. E aí ele entende que não tem jeito, ele precisa simplesmente seguir, porque se ele não seguir, eles estão fadados ao fracasso. E a verdade é que, por mais cruel que soe falar isso, a vida do Harry é nada diante das outras 1000 vidas que seriam perdidas caso o Voldemort vencesse. É por isso que eu acho que mesmo assim o Tilly continuaria baixando pro Dumbledore. Vocês acham que ele ia ficar um pouquinho decepcionadozinho? Você acha que o Tilly não tá decepcionado? Não tá eu acho que não. Tá batendo palminhas. Mas o Dumbledore, ele não tá pensando ainda, né, que tudo vai ser salvo pela força do amor e que na realidade a força mais poderosa seria capaz de tirar a Horcrux do Harry sem ele precisar morrer. Olha só. Faltou otimismo aí, hein, Dumbledore? Porque eu acho que a questão é que... E eu acho que a gente vai entender um pouco disso lá nos capítulos finais, né, na conversa dele com o Harry lá em King's Cross. É que o Dumbledore, ele é um bruxo muito foda, ele conhece muita coisa, ele sabe muito, ele é muito perspicaz. Mas ele não tem como saber tudo. E ele não tem como calcular tudo, porque certas coisas fogem do controle dele. Então ele calcula tudo que dá. E o que dá pra ele calcular eu vou sacrificar o Harry em troca da guerra, né? Mas ele não tinha como prever. Agora vou tentar montar um quebra-cabeça aqui. No livro passado, ele teve um sorriso triunfante quando ele percebeu que o Harry estava compartilhando sangue com o Voldemort. O que provavelmente é uma ideia, né? De que o Harry não morreria caso o Voldemort o matasse. É isso que a gente tira como conclusão do sorriso triunfal do Harry do quarto livro, certo? Porque isso basicamente é o que faz o Harry sobreviver, né? Quando o Voldemort usou a vada nele pela 4ª vez, o Harry sobrevive porque enfim, ele ainda continua vivo através do sangue da Lily no Voldemort. Enfim, isso eu acho que é o que a gente justifica como o triunfal, né? Então aqui talvez ele esteja conflitando e ele esqueceu ou não está passando pela cabeça dele essa esperança ainda que pode haver do Harry não morrer no final das contas. É porque eu acho que o que acontece é que, tipo, quando ele tem esse sorriso triunfante, ele ainda não sabe que o Harry é Horcrux. Então talvez entrar esse elemento na equação de tipo, agora o Harry não é só uma pessoa que tem essa profecia e que o Voldemort marcou,
e que agora eles compartilham o mesmo sangue, né? Agora ele é uma coisa que precisa ser destruída. Ele precisa morrer. Não é que o Voldemort não vai conseguir matar ele precisa morrer. Mas, apesar do Dumbledore tá com todo esse conflito agora, ainda assim, no final, ele meio que dá a chance do Harry escolher. Porque ele apresenta pro Harry, tipo, através das memórias do Snape, tudo o que ele fez até, tipo, todo o plano dele. E meio que eu entendo que, tipo assim, esse é o plano, se você quiser seguir, você vai salvar o mundo, se você não quiser seguir. Então, mas não é bem uma escolha, né? Viva com essa decisão, né? Não é bem uma escolha, porque ele conhece o Harry. Mas, tipo, ele teve uma escolha, querendo ou não, né? Nós fazemos escolhas aquele, né? Eu sou muito determinista, então... Eu acho que é uma coisa que, tipo assim, não tem como você dizer... Assim, na prática é uma escolha, de fato. Porque o Harry podia simplesmente dar no pé. Mas, ao mesmo tempo, o Dumbledore só faz as coisas dessa forma porque ele sabe quem é o Harry. Ele conhece a Adelaide. Exatamente. Mas mas eu entendo, tipo, a questão, vamos dizer assim, pra eximir talvez um pouco a questão da tipo assim, ele não tá fazendo o Harry ser essa coisa, né, tipo, ele tá junto com o Harry, aproveitando, né, enfim, mais ou menos isso, é meio, é bizarro isso, o lance do... Que o Dumbledore também trabalhou, né, tipo, ali de perto com outro bruxo que se enveredou pelos caminhos das trevas, nesse caso, por sua vez, né, que é o Tom, né, que ele, inclusive, continua chamando de Tom, e a gente vislumbra nessa cena aqui um pouco do ódio, do ressentimento que o Tom sente pro Dumbledore, né? Quando o Harry olha no olho dele por uma fração de segundo. E esse pequeno segundo, acho que dá pra trazer pra gente um pouco dessa carga de ressentimento mesmo, né? De histórico que existe entre essas duas pessoas que foram, em algum momento também, um mentor e discípulo. Eu acho que essa cena, que é uma cena que nunca vai ser completamente explorada, né, a fundo, assim, na narrativa, mas ela traz uma coisa que a gente já falou, a gente falou muito sobre isso na quarta temporada, quando a gente falou sobre os Crouch e tal, que é a questão da figura paterna, né, de como que o Dumbledore, ele é uma figura que se apresenta como uma... É uma figura tão paterna que abandona, eu diria. Tão paterna. Mas assim, é uma figura paternal / de mentoria, assim, né? Para muitas pessoas, e isso faz com que seja uma relação muito complexa, porque... É pai, mas não é pai, né? Tipo, não pode fazer tudo que pai pode, pai. E não tá ali tanto quanto o pai. E aí, tipo, ele é uma figura paternal pro Harry, mas ele precisa ter um olhar pragmático sobre o Harry também. E é meio distante, né? Necessariamente faz parte da figura do mentor ser também uma coisa um pouco ali numa torre de marfim, um negócio que não é tão ali do dia a dia. Exatamente. E aí eu acho que isso gera... Eu acho que essa posição que o Dumbledore ocupa para alguns personagens vai gerar relações muito interessantes, assim. A própria relação dele com o Snape, assim, de tipo... Eu acho que o Snape é uma figura que... A história dele seria muito diferente se ele tivesse tido um pai de verdade, né? Muito diferente mesmo, assim. E acho que a primeira figura paterna que ele busca é o Voldemort. E depois que ele... Uma maravilha. E depois que ele abandona essa figura paterna, ele vai se agarrar no Dumbledore. Talvez não seja paterna, mas uma ideia de família, né? Pelo menos, uma ideia de pertencimento familiar, alguma coisa assim. Mas eu acho que no caso do Snape é muito paterno, porque ele tem até um ciúme do Harry. Tem uma coisa, tipo, você compartilha as coisas com ele, não compartilha comigo. Não, eu digo em relação do Snape ao Voldemort, no caso. Quando ele procura ele, pelo menos, com essa figura mais familiar. Eu não sei paterno, que acho que implica várias outras coisas, mas como ponto aqui é a questão do Snape olhando pro Dumbledore, eu concordo total, que acho que a coisa mais próxima de um pai que o Snape teve foi o Dumbledore. Sim, e o Dumbledore vai abandonar o Snape, ele vai virar pro Snape e falar: "O filhão, me mata aqui". Tá? Compromete sua alma aí, porque a gente tem que essa missão. Você não me ama. Você fala que é isso, você não me ama? Você me ama, você vai fazer isso pra mim, né? Tô te pedindo. Então, assim, o Dumbledore, ele é uma figura que ele vai entrar e ocupar esse espaço na vida de diversos personagens, e isso vai ser muito bom para esses personagens em algum momento, mas no fim das contas ele não é o pai dele. Ele é um líder numa guerra, tomando decisões muito difíceis, fazendo escolhas muito difíceis, e essas escolhas eventualmente vão implicar
em comprometer essas pessoas, em machucar essas pessoas, em fazer com que essas pessoas façam coisas que elas não querem fazer e façam isso por amor a ele. E pelo bem maior. E pelo bem maior. E é muito doloroso isso, né? Eu acho que é uma coisa muito... Por isso que, assim, por isso que é igual eu falei, eu sinto raiva do Dumbledore nesse livro, eu me decepciono com ele, eu fico puta com ele, eu me solidarizo pra caralho com o que o Harry tá sentindo aqui, mas no fim das contas, eu entendo. Por mais que me doe, por mais que eu discorde, por mais que eu, sei lá, escreva 50 fanfics na minha cabeça de outras formas que poderia ter acontecido, eu entendo. E eu fico com pena do Dumbledore no final das contas, sabe? Porque quando você chega lá no final do livro e ele fala com o Harry com o olho cheio d'água, que tipo, ele cometeu os erros de um velho tolo, porra, vem cá, me dá um abraço. É de quebrar o coração. Eu acho, inclusive, que é exatamente isso que o Harry pensa quando ele encontra o Harry em King's Cross no final. Tipo, ele fica sentido com tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele entende que aquilo precisava ser feito e, querendo ou não, ele ia ter que morrer se ele tivesse descoberto sozinho ou não. Ele teria que se sacrificar. Passou um negócio na minha cabeça muito louco agora. Eu fiquei pensando assim, o Harry, né, tem o Dumbledore ali quando ele tá entre a vida e a morte e tal. Eu fico imaginando, será que provavelmente não aconteceu, mas e se? E what if? Isso também tivesse acontecido com o Voldemort, por exemplo, em algum momento que ele tivesse entre a vida e a morte, ele encontrado com o Dumbledore. Porque eu fico pensando assim, tipo... Nossa, Code, escreve essa fanfic. Porque eu fico pensando assim, como professor dele, né, como mestre e tudo mais, eu fico pensando bastante naquela questão... Eu faço um paralelo bem claro, bem parecido aqui com aquele drama do mestre e o aluno renegado, né, sei lá, de Star Wars, que tem o Obi-Wan e o Anakin, por exemplo. Que acho que, não sei se você consegue olhar pra aquela pessoa, por mais que ela seja a pessoa pior que seja, sem lembrar daquela criança que você ensinou, ou daquela... Sabe, eu acho que talvez é claro que ele deve se preocupar muito com o bem-estar de todo mundo, muito mais do que com, sei lá, o Voldemort como um ser humano, como pessoa. Mas eu acho que sempre vai ter um olhar, assim, sabe, de pena, de olhando pra uma criança que foi se tiver alguma coisa que você pudesse fazer pra corrigir isso, você faria, né? Se o Voldemort ainda tiver salvação, você optaria por salvar ele. Mas tem o processo doloroso também de você entender que não tem. É verdade. Eu fiquei pensando agora no encontro do limbo do Voldemort e o Dumbledore. Nossa, ia ser maravilhoso. Mas então, isso meio que acontece, né? Porque o Voldemort tá lá, uma parte dele, né? Tá lá. Quando o Harry se encontra com o Dumbledore. Só que é o que resta dele, né? Não, eu digo em algum momento anterior, talvez quando ele tivesse um pouco conseguindo falar e... Mas o próprio Dumbledore olha e fala, tipo, isso é uma coisa que não tem salvação. Não tem o que fazer. Agora, gente, só um comentário aqui, porque eu acho que a gente já explorou bastante esse tópico. Acho que a gente pode falar sobre o hospital, né? Que é a última coisa que a gente vai ver no capítulo, mas eu queria só fazer uma pausa aqui para dizer que, diferente do Dumbledore, que teve que fazer uma escolha muito difícil, o povo brasileiro não vai ter. Isso não é verdade. Por quê? Porque a gente já sabe o que vai fazer. A gente já sabe o que tem que fazer, não é mesmo? Eu sei. Bate aqui, então. Essa mensagem foi recebida no meu WhatsApp, enviada por Igor Moreira. Mas é isso, né, gente? A gente sabe muito bem o que fazer e eu acho que esse livro, ele pega muito em alguns aspectos pra gente hoje. Eu lembro de gravar um episódio com a Tami, em que ela foi lá no início do livro, em que ela falou que, tipo, quando ela leu esse livro a primeira vez, ela parecia uma coisa tão surreal, as coisas que acontecem no livro, e aí, agora, 2022, tipo, tudo é tão parecido, né? Bizarro. Que é bem bizarro, assim. Mas eu acho que esse livro pega muito a gente justamente por causa disso. Por causa dessa proximidade com o contexto político mesmo, né? Uhum. Só que, felizmente, a gente tem a possibilidade de votar, né? Certo. A gente vai votar no dia 2 de outubro. Aliás, a gente fez muita campanha aqui no podcast para lembrar as pessoas que precisavam regularizar o título, né? E a gente falou muito sobre isso, já acabou o prazo, espero que todo mundo tenha regularizado. Mas gostaria de lembrar que existe também a possibilidade de votar em trânsito. Se por acaso você não for estar no seu município no seu município eleitoral
No dia da eleição, você pode informar isso até agosto, se eu não me engano, e você consegue votar para presidente onde você estiver. E a partir de agosto, a partir do episódio do capítulo Visto e Imprevisto, estará iniciada oficialmente a campanha eleitoral. E aí a gente vai parar de ficar falando por códigos. Exatamente. A gente vai começar a dar nomes, como se a gente não tivesse dado antes, né? Mas a gente vai gritar o tempo inteiro uma certa música que todo mundo sabe cantar. Santos, Santos, Santos. Santos, Santos. Bom, vamos lá, foco. Foco que já passou da meia-noite. Amanhã eu tenho terapia de manhã. Eu tenho a tarde, amiga. É nóis. Depois que tudo acontece, essas milhões de coisas e tal, a gente vai finalmente conhecer o Hospital Bruxo, né? O St. Mungo's, que dá nome ao capítulo, né? Que é um lugar que a gente já ouviu ser mencionado algumas vezes, mas a gente nunca tinha ido lá. Isso, e esse capítulo é enorme, né? Justamente porque J.K. Rowling, né, estava empenhada na sua construção de mundo, fez questão de contar pra gente o que tem em cada andar deste estabelecimento. Eu, inclusive, amo, tá? Muita gente fala aí que J.K. Rowling tinha que ter tido um editor pra cortar metade desse livro, por me dê mais. Eu falo isso mesmo, falei isso várias vezes hoje, inclusive. Você me dê 1000 páginas de construção de mundo de J.K. Rowling. Inclusive, tô esperando até hoje o Atlas, sei lá, a enciclopédia. Faz um Atlas, gata, mas dá uma cortada no livro, na narrativa. Não pra ter um o pior equilíbrio. é que não dá nem pra cortar nada, né? Porque sempre tem, em todo parágrafo tem alguma coisa que vale pro Big Picture. Dava. Eu sou editora, tô falando que dava. Eu tô dizendo que do jeito que está escrito, né? Do jeito que está, você não pode abrir mão de tem uns 5 capítulos aí que dava pra 2 sumir. É o filler, o famoso 3. filler. Nossa. Mas então, Pod, conta um pouquinho pra gente sobre o nome desse hospital. Então, o Hospital St. Mungo's, né, para doenças e acidentes mágicos, né, que em português fica com Os Mungus, ele é inspirado numa figura católica, inclusive, né, da Escócia. O patrono, como é que chama? O santo padroeiro da cidade de Glasgow é o Santo Mungo, né, no caso, que também era um homem um benfeitor que cuidava das pessoas e também considerado um curandeiro. E ele era um missionário do Império, sei lá, do Reino Britannic. E aí, lá no finalzinho do século VI, e foi considerado, né, o padroeiro de Glasgow, uma grande cidade da Escócia. Lugar onde, inclusive, está localizada Hogwarts. No caso, não Glasgow, mas na Escócia. Eu amo Glasgow. Quem puder visitar Glasgow, vai em Glasgow. É uma cidade maravilhosa. Olha, às vezes eu fico perguntando, de repente, se esse é o santo pessoal, vamos dizer assim. A J.K. Rowling é católica? A família dela, acho que era anglicana, né? Então anglicano acho que não tem santos, né? Não faço a mínima ideia. Eu Também sei que não anglicano pode divorciar. Foi por isso que eles inventaram esse negócio. Exatamente. Inclusive, a J.K. Rowling se divorciou, está seguindo a sua religião. Mas, se for, né, esta é a religião dela. Mas, enfim, esse santo ele vai existir também no mundo bruxo, né, o Santo Mungo, que chama Mungo Borhan. Inclusive, é o nome do meio da Helena Bonham Carter. Ele foi um bruxo que viveu em meados de 1600, fazendo benfeitorias também, e ele era meio de bruxo, né, o curandeiro, não sei o que eu falei a palavra meio de bruxo, acho que deve ter em algum lugar, e ele, enfim, curava as pessoas e fundou o hospital que foi fundado com o seu próprio nome, olha só, uma pessoa um tanto quanto autorreferenciável. Forçou um pouquinho, eu não sei né? se foi, depois virou o nome dele, né, também não sei, mas ele era um dos primeiros, né, assim, bruxos que aprenderam as artes ou que executavam as artes da cura. Será que ele é o bruxo do caldeirão saltitante dos contos de Beedle, o bardo? Ou será, né, ou também conhecido como Diddle, o gigante? Eu acho engraçado também que a parte que o Harry fala, tipo, eles são médicos, porque ele vê uma varinha cruzada com um ossinho de emblema do hospital. E aí o Rony fica tipo, médico? Aqueles malucos que cortam as pessoas? Claro que não, eles são curandeiros. Eu amo isso. O lance de eles cortarem as pessoas é o que chega pros bruxos, né? Talvez. Imagina os caras com os estiletes nos negócios. Mas provavelmente também pode fazer a gente imaginar que os curandeiros têm formas de curar as pessoas sem precisar abrir elas, né? Abri-las. Com certeza. Sem fazer cirurgia, né? Faz uma cirurgia espiritual aquele, né? Região de Deus. Fazer um reiki nos...
Trazer o reiki. Os Pô, deve ter, bruxos. com certeza. Acho que Ah, tem tem. várias. Inclusive a palavra curandeiro, acho que ela remete a essa ideia mais mística, né? Mais. Uhum. Mais. Rústica, não sei. Você falou do Med Bruxo, né? Que você não lembrava de onde você tinha tirado essa palavra, mas é porque em cálice é traduzido dessa forma. Olha Faz só sentido. que coisa. O J.K. Rowling não tinha inventado ainda, talvez, o nome healer. Ou talvez sejam os paramédicos, né? Aqueles que são o mais de emergência ali. O SAMU. O SAMU. Por falar em SAMU, eu fiquei pensando em duas perguntas bem codísticas, que eu sempre faço também. E será que existe um NHS bruxo, que é tipo o Serviço Nacional, o SUS da Inglaterra? Será que Porque eles eles têm pagam, um né? SUS lá. Eu acho que o St. Mungo's é um hospital público, né? Né, Eu acho que é pelo parece. próprio nome dele, né? Se bem que o Hospital Beneficente aqui de Manaus é um dos mais caros. Mas, tipo, todos o mundo bruxo parece ser uma sociedade bem... Acessível. Não, tipo, acessível não. Não, acessível no sentido de, tipo assim, Hogwarts é uma escola pública, Uhum. gratuita. Me parece que o St. Mungo's também é. Até Sim. porque, tipo, os Weasley não tem. Plano de saúde, né? Será que eles têm um plano de saúde do Verdade. Ministério? Eles não têm, tipo, grana pra bancar um tratamento igual ao do Sr. Weasley, assim, que, tipo, foi uma parada super complexa. E algumas doenças podem expor o mundo bruxo. Então, tipo assim, eles não vão deixar uma É pessoa verdade. simplesmente É verdade. sair dali. E sem falar que a porra do hospital fica no meio da cidade. Eles não vão deixar a pessoa voltar pra casa com a tromba, entendeu? Uhum. Eu fiquei pensando também, lendo a descrição dos sons do hospital, assim, tinha uma mulher, tipo, gemendo. Eu fiquei tipo, mano, será que as bruxas dão à luz no hospital? Eu acho que deve ser em Caramba. casa. Eu imagino que deve ser uma coisa mais... Aqui, totalmente sem nenhuma base, tá? Uma coisa assim, tipo... cidade do interior... Humanizado. Será que existem 40 anos atrás? doulas Deve ter. bruxas? Parteira. Até porque, a estrutura física do hospital não permite muito que você leve alguém numa emergência pra lá, né? Tipo, é isso que eu fico pensando. Eu não gosto verdade. muito de como é que ela é localizada aí, porque, tipo, é no meio de uma rua trouxa, aí a pessoa vai chegar com uma emergência lá, como é que ela... Aí, tipo, entendeu? Não vai poder aparatar, não vai poder usar nenhum tipo Mas de é transporte. possível que exista uma outra forma de entrada, né? Talvez aquela... Igual a cabinezinha lá. É a entrada de visitante do ministério. Eu que imagino, você chega com uma maca, né? A pessoa numa maca. Entrada mais Levitando direta. assim no Deve meio. existir alguma outra forma de entrar no hospital, né? A pessoa toda fodida andando de noite bus, assim. Ou então, não tem como aparatar se a pessoa já tiver estronchada, por exemplo, né? Ou já tiver toda cagada e cortada. Ou com espinhas encravadas, como Lia Wyler traduziu. Agora, uma curiosidade é que, tipo, quando eles entram na ala que o Sr. Weasley tá internado, né? Fala que o curandeiro responsável, tem um curandeiro responsável e tipo um assistente, né? O assistente, inclusive, é o que vai embarcar na maluquice lá do Sr. Weasley de dar ponto. Mas o curandeiro responsável é o Hippocrates Mathwick. E Hipócrates é o nome, né? O mesmo nome de uma das grandes figuras, né? Da medicina, assim. Ele é conhecido, inclusive, como o pai da medicina. E o juramento, inclusive, que os médicos fazem ao se formar é o juramento de Hipócrates, né? Que é de, tipo, defender a vida e tal. Então a Rowling faz uma referência aí, né? Tipo, a medicina, assim. Será que Hipócrates Mathwick se tornou médico? Se tornou Por causa do nome curandeiro? Por causa do nome? Isso é que a gente... tem aquele lance, né? De que os bruxos, eles meio que... tem umas pessoas que dão os nomes... Porque recebem, tipo, uma premonição dos dadores de nomes, alguma coisa assim. Que esse oráculo já sabe o que a pessoa vai ter, mais ou menos, e dá um nome pra... Lembrava disso, não. Por isso que o Lupin chama Lupin. Por isso que o Lupin chama Lobo. Lobo Lobão. Lobo. Nossa, Lobão não, coitado. Mas quando eu tava jogando Assassin's Creed, né? Eles têm esses negócios de eles revisitarem alguns períodos da humanidade, da história e tal. E aí tem o Hipócrates lá. A gente encontra vários filósofos gregos que inclusive nem estão vivendo da mesma época, mas lá nesse jogo a gente tem. E tem lá em cima de uma montanha, assim, o que seria um hospital rudimentar do Hipócrates lá, ajudando as pessoas como ele pode. E provavelmente era um bruxo, de acordo com a J.K. Rowling, né? Eu não lembro de ter saído alguma coisa em Bruxo do Mês, ou então Cartão de Sapo de Chocolate, mas provavelmente devia ter sido um bruxo, assim como o Mungo. E aí, né, a gente também vai encontrar uma pessoa nesse hospital. Olha só, J.K. Rowling escrevendo aí o plot nas entrelinhas, no meio de uma grande exposição de mundo, universo mágico.
Tem um cara que vai visitar um tal de bode aí, né? Inclusive um afeto antigo de Aberforth. Não, brincadeira, o nome dele é Bode, né? O Broderick Bode, que está sendo visitado por alguém que tá levando uma planta. Planta essa que vai, né, inclusive matá-lo, porque ele sabe demais, embora ele esteja achando que ele é uma chaleira neste momento. É a Hermione que vai fazer essa conexão, né? Quando eles verem a notícia de que ele foi morto, ela vai falar, nossa, mas a gente viu a pessoa que tava indo levar essa planta pra ele, não sei o quê. A Hermione tá com eles em toda essa interação? Eu quase não aparece as Não tá. interações dela, às vezes eu esqueço. Inclusive, tipo, ela devia estar desesperada lá em Hogwarts, tipo... Meu Deus, o que tá acontecendo? Na verdade eu tô confundindo. Eu acho que é no próximo capítulo que a Hermione vai estar com eles. E aí ela vai ver... Que eles vão ver o Bolton internado. Exatamente, é no próximo. Isso, né, galera? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa na discussão? Eu só quero dizer que nesse capítulo a Hermione não lacrou porque ela não estava nele, né? Foi o capítulo inteiro. Só por Hermione... isso? É, só por isso. Eu quero só adicionar uma pequena observação aqui sobre algumas questões de tradução de nossa querida Lia, né? Nossos Arrelias, que nesse episódio tem pra dar e vender. Tem um momento específico que é um detalhezinho de conversa, né? Que é no momento em que o Dumbledore tá conversando, tá pedindo ajuda do Phineas, né? Pra dizer assim, ei, vai lá na sua outra cópia lá na casa do Sirius, lá no Grimmauld Place. E ele tá tipo assim, ai, aquele moleque, não sei o que. Se ele não tiver destruído, né, o meu quadro já aquele filho da puta que não quer saber da nossa família. E aí o Dumbledore fala, de acordo com a narração em português, que o Sirius não sabe destruir o quadro. Só que o que tá escrito na realidade, em inglês, no original, é que ele tá dizendo que o Sirius sabe muito bem que ele não deve destruir aquele quadro. Tem uns detalhes, né? Igual quando eles estão conversando com o Sr. Weasley e perguntando sobre o ataque e tal. E aí ele vai falar alguma coisa e a Molly interrompe ele. E na tradução não parece que faz muito sentido, assim, como se ele fosse falar alguma coisa comprometedora e precisasse ser interrompido. Ah, é verdade. Mas no original fica muito mais claro que ele estava quase entregando a localização, né? Tipo, onde que ele estava dentro do ministério, né? E isso se perdeu aí na tradução também, né? São alguns pequenos detalhezinhos assim que às vezes quando a gente tá lendo não faz muita diferença, mas que é interessante da gente saber que foi escrito de outra forma, né? Esse capítulo especificamente eu não li ele em inglês antes de ler o em português nos nossos comentários lá, o lugar onde a gente comenta. Então eu tava lendo assim, e aí eu parei nesse negócio e falei, ué, mas como assim o Sirius não sabe destruir o quadro? Tipo, será que ele é colado também? Aí eu fui ver no original, eu falei, nossa, Lia, tipo... tava tipo, né... Lia. Tipo aquele negócio lá do... Lá vem você, there you go. Lá vai você. Mas também tem outro detalhe que eu... Inclusive aprendi uma coisa nova, olha só. Ele não tinha Google, né? Eu descobri que uma das coisas que é... Quando o Phineas... Novamente o Phineas... tá precisando ser convencido a ir atrás do Sirius, né? E fazer o seu dever. Aparece uma bruxa que fala assim... Uma dos quadros, né? Do diretor que fala assim... Você por acaso vai precisar que eu vá lhe convencer? E ela aponta uma varinha pra ele que parece, de acordo com Lia, um bastão de vidroeiro. Tipo assim, Lia, se for pra colocar uma referência pra uma criança ou pra um adolescente entender que a pessoa não conhece, não adianta nada colocar uma referência, né? Mas aí eu fui ver o que era isso. Um Birchwood é um pau de bater. Tipo um chicotezinho que você usa pra dar na bunda de menino. Nossa, que horror. Então, queria lembrar vocês, ouvintes, de mandarem feedbacks. Tá? Se ouviu esse episódio, tem alguma dúvida, algum comentário, alguma correção, manda pra gente lá pelas redes sociais que a gente falou antes, pelo Telegram, pelo Discord, pelo e-mail. Tem todos os links aqui na descrição. Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores. Existe um requinte e tradição em cartas escritas à mão e entregue por aves majestosas, como faziam os bruxos da Mesopotâmia. Mas, infelizmente, para o corre-corre e a lufa-lufa do dia a dia, nem sempre é possível aproveitar o delicioso sabor da espera e incerteza. E é por isso que a Lumos apresenta a Rede Mundial de Retratos. Você adquire uma pintura da nossa central retratofonista e em minutos a sua mensagem será transmitida para qualquer lugar do mundo onde houver também um atendente pintado.
Temos planos pós, pré e controle que cabem nas suas vestes. Aproveite e adquira também o seu Facebook, um álbum de retratos de todos os seus contatos espalhados pelo mundo, a um folhear de páginas de distância. Lumos, você merece o novo. Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. E agora a gente vai reunir toda a tristeza, todo o ódio, toda a mágoa, tudo que tem de ruim que a gente tem, e a gente vai para o nosso momento Avada Kedavra! Então vamos lá, Code, conta pra gente qual que é o seu Avada desse capítulo. Eu acho que a coisa que fez a minha voz na minha cabeça aumentar o tom foi nos momentos que Dumbledore não conta as coisas que o Harry tem que saber. Tipo, tudo bem que você não pode contar nada pra ele, mas você diga pra ele que você não pode contar. Entendeu? É isso. É só isso. Harry, olha pra parede, Harry. Eu vou olhar pra outra parede. Aí eu vou dizer assim, Tô Harry... Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Ok? Não posso olhar pra você no olho, tá bom? É só isso. Não é nada pessoal. Inventa uma desculpa, né? Fala, nossa, eu tô com... Não é nada pessoal. Eu tô com fotossensibilidade, eu tenho que ficar de óculos escuros. Olha aí, Ou será que... pro espelho. Porque senão fica só parecendo que ele tá dando ghost no Harry, assim, tipo, pra ver se ele se desafeta dele, se ele perde o afeto de um lado ou do outro, né? E eu, assim, como sou uma vítima constante de ghosting... Tudo bem, eu levo isso pro pessoal, então assim, não seja ghosteado pelo Dumbledore. Bom, eu vou, antes de passar pra Luísa, eu vou, infelizmente, com muito pesar no coração, fazer coro com o Code. Eu acho que essa é a coisa que mais me dói nesse capítulo, realmente. Não queria dar uma avada no Dumbledore, queria dar uma avada nos erros dele, porque eu não queria que ele tivesse erros. Mas se ele não tivesse erros, será que ele seria quem ele é? Será que ele seria nossa grande inspiração? É verdade. Então, é com muito pesar que eu faço coro e meu avada vai também no Dumbledore nesse capítulo. E você, Luísa? Esse então, é o Snape fazendo o Avada Kedavra. O meu avada, pra variar, são 2. Eu concordo, assim, que a parte que mais me doeu foi quando a Lari apontou no capítulo que o Harry tava, tipo, se remoendo de culpa e ele não conseguia dormir porque ele tava com medo de talvez atacar alguém. Então, essa insônia programada dele, assim, é muito triste. Tipo, tudo que ele tá sentindo nesse momento é muito triste. E, obviamente, pro Sirius falando fora pro monstro, porque... Ai, sim! Consequências, né? Chateada. Consequências. Ora, se não são as consequências das escolhas que eu mesmo fiz. Sim. Ai, meu Deus. E provavelmente o monstro chega lá nos Malfoy e apanha também da Narcisa, né? Não. Eu acho que não. Não, ela acolhe ele. Ela é esperta. Narcisa é uma mulher safa. Mas agora, gente, vamos respirar fundo, limpar nossa mente dessas coisas ruins, da nossa decepção com os nossos mestres, os nossos ghostings. E vamos reunir coisas positivas, memórias boas. E vamos ao nosso momento Expecto Patronum. Luísa, começa pra gente. Qual que é seu patrono? Então, ele é meio contraditório, mas... é porque eu gosto muito do hospital e da vibe caótica que ele tem, porque isso é muito Harry Potter. Tipo, os bruxos são muito caóticos e os caras chegando com 18 braços, tipo, isso é muito vibe dos bruxos e eu gosto bastante. É muito legal mesmo, assim. Sim. E você, Code? Exatamente, eu vou fazer coro com a Luísa, eu acho que... Esse capítulo é grande pra gente comentar. Esse episódio faz tempo que vocês não têm um episódio grande, né, na sua timeline, como esse, pessoal. Mas eu gosto tanto de detalhezinhos, né, detalhotas assim do mundo bruxo. Bom, acho que eu vou surpreender. O meu patrono vai pro Sirius. Gente, verdade. O meu patrono vai pro Sirius, porque eu acho que esse é um dos únicos momentos da saga em que ele se comporta como ele deveria se comportar. Sim, como um adulto responsável que, tipo, segura as pessoas e fala, não, você não pode fazer isso vai dar problema, isso vai dar merda. Elogiando sem elogiar muito. Olha só
o Hipócrates, né? Que no momento que os gêmeos estão sendo reckless, ele vai... inconsequentes... Irresponsáveis, né? Ele é a pessoa pra tocar no ombro deles e falar, não faça isso não é prudente. Sim. E pra além disso, eu acho também muito legal a forma como ele acolhe o Harry, assim, sabe? Tipo, mesmo... Com certeza, igual a Luísa comentou, né? Com certeza ele tá assustado com as coisas que o Harry tá falando pra ele. Ele tá preocupado, por dentro ele tá se remoendo. Mas ele tenta acalmar o Harry da forma que ele pode, assim, da forma que ele sabe. Porque ele sabe também que o Harry tá desesperado, né? E acho isso muito legal, assim. Acho que esse é talvez o único momento, assim, que eu sinta um pouco de simpatia pelo Sirius. Dá pra dizer também que dá pra aproveitar pro Harry desabafar um pouquinho mais. Tipo, o Harry não ia dormir, né? Ele fala assim, vai dormir, menino, vai. Então podia ficar passando a madrugada conversando também. Acho que seria uma boa pra liberar essa e construir também na relação deles. É um patrono com ressalvas, né? Eu acho que o Sirius, ele representa todos os nossos pais boomers na pandemia, que eles obedeceram, quer dizer, eles não obedeciam o que a gente falava, mas eles faziam a gente obedecer a eles. Quer dizer, todos os pais boomers em qualquer situação de saúde, né? É uma coisa bem contraditória, assim, né? Mas Sim. muito humana. Faço o que eu diga, mas não faço o que eu São faço. os Hipócrates. Mas agora que a gente já deu um apavoro no Harry com a ideia de estar sendo possuído, a gente já discutiu várias questões aí, a gente inclusive já deu até patrona pro Sirius. Já recebeu gosto. A gente tá vendo que ali no fundo, ó, se vocês apertarem o olhinho assim, vocês estão vendo o quê? Um barbudo vermelho chegando? É a neve. Vocês estão vendo? Eu tô vendo. A neve tá caindo, alguém de vermelho tá vindo, e a gente já pode partir pro capítulo Natal na Enfermaria Fechada. Tchau! Tchau! Mas, apesar do... Peraí que eu engasguei, gente. Olha, a Umbridge tá aqui entre nós.